O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida de Helena Maria, nós estamos no clímax, no ponto mais alto de uma grande festa que iniciou na vigília da Páscoa, 50 dias atrás. Pentecostes, a palavra Pentecostes exatamente significa isso, 50 dias, após 50 dias da ressurreição de Jesus. E nesses 50 dias, a igreja nos apresentou vários textos, conosco está o que representaria liturgicamente a própria presença do Jesus ressuscitado, assim como ele marcou a sua presença por 40 dias, até a ascensão, segundo Lucas, depois mais 10 dias, prometendo na ascensão aguardar, que ele vai mandar, Deus, o Pai, vai mandar o Espírito de Jesus, que nos mostrou quem é verdadeiramente o Espírito de Deus. E hoje, no ponto mais alto, a igreja celebra e fecha esse tempo pascal de 50 dias com esta festa grande do envio do Espírito, esse Espírito que nós já recebemos no nosso batismo, assim como Jesus. Ele recebeu o Espírito no início da sua missão e por isso fez o que fez. Porque agindo pelo Espírito de Deus, agindo segundo o Espírito de Deus, não segundo, como diz a carta aos Romanos, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nesse grande dia, a igreja apresenta mais ou menos o resumo de tudo que nós vivemos nesses 50 dias da Páscoa. A leitura
a liturgia de hoje ela é marcada por uma leitura que sempre é lida nesse tempo de Pentecostes, que é a primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, segundo a versão do evangelista Lucas, que também escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. A festa de Pentecostes, diz aqui, quando chegou o dia de Pentecostes, esse Pentecostes aqui é a festa que os judeus celebravam. Essa festa entre os judeus era muito antiga. Ela iniciou lá quando, na produção, nos primeiros frutos, na colheita dos agricultores, e os primeiros frutos, os camponeses, eles iam para o templo oferecer aquilo que é chamado as primícias, como agradecimento a Deus pela fartura que eles receberam. Depois, além dessa celebração do agradecimento a Deus pela colheita, foi introduzida uma outra ideia muito importante da lei. Quando Moisés, em cima do Monte Sinai, ou Horebe, ele recebe as 2 tábuas da lei, que são as 10 palavras, os 10 mandamentos, que deveria guiar todo o povo no deserto todo, até atravessar o deserto e depois até chegar à terra prometida, como dizia, onde corre leite e mel. E se eles viverem realmente essas 10 palavras de Jesus, que são essas 10 palavras de Deus dadas para Moisés, eles conseguiriam viver na fraternidade e em paz. Porém, não é isso que aconteceu. Quem lê o Antigo Testamento sabe todo o desvio que o povo de Israel fez no Antigo Testamento, quebrando essa grande lei dos 10 mandamentos, e por isso o profeta Jeremias ele vai dizer uma coisa importante: uma vez que essas leis foram quebradas, eu farei com meu povo uma aliança nova, definitiva. E essa aliança nova que nós estamos celebrando nessa Páscoa, através da presença de seu Filho Jesus Cristo, que mostrou pela sua palavra e pelas suas ações durante toda a sua vida em que consiste o projeto, o desejo de Deus, em que consiste a vontade de Deus. Que ele nos disse no Evangelho de Marcos é muito simples. Deus quer, como todos somos seus filhos, palavra que aparece aqui na nossa leitura que nós lemos da carta aos Romanos, todos somos filhos de Deus. Deus deseja que vivamos como irmãos, que vivamos em paz uns com os outros. Esse é o mundo novo, esses são os novos céus e novas terras, não mais com as línguas antigas do ódio e da vingança. Isso vai aparecer na primeira leitura. Eles começaram, reunidos agora com o Espírito de Deus, eles começaram a falar em outras línguas, transmitindo aquilo que Marcos fala na sua conclusão, e eles começaram a falar em novas línguas. O Ato dos Apóstolos, ele falar em outras línguas, quer dizer, não aquelas do ódio, da vingança, da maldade, da injustiça, da exploração, das fofocas, do levantar falso, mas as novas línguas que Jesus Cristo nos mostrou na sua vida, de querer sempre ajudar a todos e construir uma vida digna. A nossa primeira leitura de hoje, que sempre lida nesse tempo de Pentecostes, ela mostra os discípulos que estão reunidos, aguardando a presença do Espírito Santo, e ele coloca 2 figuras aqui, um barulho, como se fosse uma forte vendaval, para criar exatamente um movimento e ser ouvido em toda a cidade. Mas esse vento vendaval, esse forte vendaval, nós precisamos entendê-lo já a partir do capítulo 3 do Gênesis, quando Deus criou o homem feito de barro, sem vida, sem nada, e depois ele soprou nas suas narinas e o homem se levantou. Sem o sopro não tem vida. Esse sopro é o Espírito de Deus. Esse sopro agora ele se torna em Pentecostes um grande vendaval. E vendaval ninguém segura. Vendaval espalha
se espalha para todo canto, leva tudo com ele embora, para dizer que agora nos novos céus e novas terras, esse projeto de Jesus de amor e fraternidade, da construção da paz, da misericórdia, deve ser levado agora com o vento em todos os povos, em todas as nações. E diz outra coisa muito importante, outra figura: apareceram então como línguas de fogo, que pousavam, repartiram e pousaram sobre cada um deles. E aí todos ficaram cheios do Espírito de Deus, se diz aqui, e começaram a falar em outras línguas, essas outras línguas que Jesus Cristo nos ensinou, outras línguas que Jesus Cristo mostrou para nós como deve ser a nossa atitude de vivência uns com os outros, para podermos viver em paz uns com os outros. Pentecostes, agora que foi uma festa dos judeus, agora se torna uma festa dos cristãos, aonde recebemos não mais a lei antiga, apesar que continua importante, o alicerce, não matar, não roubar, não levantar falso, mas agora ela é coroada pela novidade de Jesus, que nos traz o seu Espírito Santo, e que isso deve se espalhar para todos os povos e todas as nações, e aonde todo mundo entende esse projeto de Jesus. Pentecostes não é a festa de confusão, Pentecostes não é festa de não entendimento, de não compreensão. Pentecostes é festa onde todos vivemos unidos. Na nossa primeira leitura, que é lida normalmente, que eu não li ela, mas ele mostra, São Paulo, na sua carta, ele mostra que Deus nos deu, através do seu Espírito, variedades de dons e carismas diferentes, mas que esses não devem ser usados apenas para si, mas deve ser colocado à disposição para criar união e fraternidade, assim como o corpo tem vários membros, mas todos os membros funcionam em harmonia para o nosso ser, o nosso corpo, o nosso eu, você, podemos ter uma boa saúde e viver com dignidade. Depois, então, a comunicação maior que nós temos nessa leitura, a primeira dos Atos dos Apóstolos, é exatamente a capacidade de levar a mensagem de Deus para todos, para todo mundo, para todos os povos e para todas as nações. Assim ele transmite como é que nós, aqui que viemos de países diferentes, de lugares diferentes, cada um tem a sua língua própria, mas nós estamos entendendo, compreendendo tudo que eles, galileus, falando em Galileu, todos nós estamos entendendo tudo. Pentecostes é a festa da unidade, é a festa da compreensão, é a festa da doação. É a festa de levar para frente esse projeto de Jesus. Aí eu li hoje para vocês a nossa segunda leitura tirada da carta aos Romanos. E na carta aos Romanos, o capítulo 8 é um tesouro. A carta aos Romanos é a carta que nós vamos estudar esse ano, no ano da Bíblia, no mês da Bíblia, em setembro. Já tem bastante material que a gente pode ir já lendo para captar a mensagem de Paulo aos Romanos. Mas ele diz aqui alguma coisa muito importante. Os que vivem segundo a carne, que é a língua antiga, é o ódio, a vingança, a maldade, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. É lógico, se você quer brigar, como vai agradar a Deus? Se você odeia, como vai agradar a Deus? Se você pisa no seu irmão, se explora, como que pode agradar a Deus? Então, os que vivem segundo a carne, aliás, na carta aos Gálatas, leitura que nós lemos essa carta depois, no outro ano, ele diz assim, na carta aos Gálatas: as obras da carne ou dos instintos egoístas são bem conhecidas. Ele elenca uma lista inteira daquilo que atrapalha a vida, daquilo que a pessoa que vive sem o Espírito de Deus, mas com seus interesses apenas, com seus instintos egoístas, que é chamado viver segundo a carne. Quais são as obras
das pessoas que vivem segundo a carne: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que na nossa leitura aqui é transmitido: os que vivem segundo a carne, cometendo todas essas coisas erradas, que os Atos dos Apóstolos chamam elas as línguas antigas, que é a maldade e tudo o resto. Esses que praticam essas coisas não podem agradar a Deus e vão perder, morrem, porque qualquer coisa errada que a gente faz, ela volta para a gente e perde a vida. Vós, porém, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus está em vós. Então, se nós recebemos, aceitamos e vivemos de acordo com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que Jesus Cristo nos mostrou, aí São Paulo explica na carta aos Gálatas o que é viver segundo o Espírito. Diz assim: mas o fruto do Espírito de Deus, qual é? É o amor, é a alegria. O amor é o mandamento principal que Jesus Cristo colocou aqui, logo em seguida vou explicar no Santo Evangelho. É o amor, o fruto do Espírito nos leva a amar uns aos outros, nos leva à alegria de viver com dignidade, nos leva a viver e construir a paz, nos leva para termos paciência uns com os outros, para sermos bondosos uns com os outros, para sermos benevolentes, para termos a fé transmitida em obras do amor, mansidão, sermos pessoas mansas e termos o domínio de si. Consigo controlar a mim mesmo, e aquilo que não presta, eu saberei dizer não. E aquilo que constrói, apesar que pode trazer o sacrifício, o carregar a cruz, como diz Paulo na carta, mas eu aceito, eu assumo, ter o domínio de si. Esse é o conteúdo mais ou menos da segunda carta, carta aos Romanos, onde ele repete aquela frase: todos nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, diz, nós somos herdeiros. Herdeiros da mesma graça que Jesus Cristo foi herdeiro. E seremos glorificados, apesar que necessita passar pela cruz, mas seremos glorificados como Jesus foi glorificado. Depois nós temos a leitura do Santo Evangelho de hoje, que eu li para vocês do Evangelho de João, leitura que nós já lemos nos domingos passados, mas é leitura essencial, muito importante. Podíamos ter lido outra leitura que nós lemos no segundo domingo da Páscoa, onde Jesus se faz presente no meio dos discípulos, apresenta a paz esteja convosco, mostra as chagas, representadas aqui pelos cravos, mostra as chagas da mão e o lado, e depois envia eles. Vão, e assim como o Pai me enviou, assim envio vocês. E aí dá o poder do perdão. Precisas perdoar um ao outro para conseguir construir a verdadeira paz e viver em fraternidade. Mas a leitura que eu li para vocês é tirada do Evangelho de São João, que é o eixo central. O mandamento novo, para o mundo novo. Eu vos dou o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, que no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 ele repete essa frase muitas e muitas vezes: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, um outro paráclito,
Ele vai dar para vocês o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, para que esse Espírito, esse defensor, permaneça sempre convosco. Essa palavra permanecer, nesses 5 capítulos, ele repete ela várias e várias vezes. O Espírito permanece, o Espírito permanece. Na realidade, hoje, não estamos aqui para receber o Espírito Santo, nós estamos aqui para confirmar em nós que esse Espírito precisa continuar em nós, porque já recebemos no nosso batismo, e permanecendo em nós esse Espírito, nós conseguimos agir exatamente como Jesus Cristo agiu. Então, para que permaneça sempre convosco, se alguém me ama, repete, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E olha aqui que vai dizer aqui o canto que nós cantamos pós-comunhão: guardará a minha palavra e meu Pai, o Criador, o amará. E nós, meu Pai e eu, viremos e faremos nele a nossa morada. Nós somos a morada de Deus, se nós aceitarmos o seu projeto. No batismo, nós recebemos esse projeto de nós, que precisa ser desenvolvido, compreendido, aprendido, aprender a viver, né? Amar o outro se aprende. Agora, o que não se aprende, porque está na nossa natureza, é o egoísmo. Porque o egoísmo, vocês podem perceber, a criança, quando ela quer tudo para si, a mãe vai educando ela, vai ensinando ela para viver de acordo com o Espírito de Deus, aprendendo a respeitar o outro, aprendendo a dividir o chocolate que o pai traz, e aí divide a bala, aprender a conviver com os outros. O Espírito de Deus, o que é do Espírito de Deus se aprende, não cai do céu. Ninguém nasce assim altruísta, ajudando o outro, não. Nós nascemos todos tudo para mim. E depois nós precisamos então, aos poucos, sair de nós mesmos e colocar os dons que Deus nos deu a serviço dos outros, porque é para isso que nos deu os dons, não para nós, não para mim mesmo, mas para poder ser útil e servir os nossos irmãos. E aí então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. E aí o contrário agora. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Viver de acordo com a carne, fazendo maldade, tudo que interessa, dominado por aquelas 3 tentações que é o pecado do mundo, da ganância. Isso é viver segundo a carne, viver levado pela ganância, pela dominação e pelo orgulho, que são as 3 grandes tentações que formam uma vivência de acordo com a carne, ou então o pecado do mundo, o mesmo sentido. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo, que aqui ele chama também o Espírito da verdade, a verdade é só Jesus, portanto ele é o Espírito de Jesus, que é a verdade, que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo, o verdadeiro, é o Espírito de Jesus. Lembram bem, já falei isso aqui outras vezes, cada um de nós tem o seu Espírito. Existem muitos outros Espíritos, mas nós queremos agir de acordo com o Espírito de Deus, que Jesus nos mostrou como é viver de acordo com o Espírito de Deus. Por isso que Jesus repete aqui: mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Espírito que recebemos é o Espírito de Jesus. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. É o que nós estamos fazendo aqui na nossa celebração dominical. Ao lermos as leituras, e principalmente a leitura do Evangelho, o Espírito nos ajuda a compreender cada vez mais as palavras de Jesus e as ações de Jesus, para podermos, com a força desse Espírito de Deus, agir de verdade. No fundo, eu quero resumir tudo que as línguas novas ou as outras línguas com que nós, com o Espírito Santo, nós devemos agir. Tudo isso está na oração
de São Francisco, que nós vamos encerrar cantando ela, mas eu vou dizer aqui, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Veja bem, ele coloca as línguas velhas, mas nós precisamos superar as velhas e aderir ao projeto novo de Jesus. Onde houver ódio, é a língua velha, que eu leve o amor, é a língua de Jesus. Onde houver ofensa, é a língua velha, que eu leve o perdão, que é a língua de Jesus. Onde houver discórdia, a língua velha, que eu leve a união, que é o projeto de Jesus. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, que é a língua de Jesus. Onde houver erro, que eu leve a verdade, o próprio Jesus, que é a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, que é a língua de Jesus. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Jesus, que é a própria luz. Por isso precisamos deixar as línguas velhas, deixar de agir segundo a carne, segundo os instintos egoístas e aceitar esse novo projeto de Jesus para criar exatamente um mundo novo de fraternidade e paz. E eu peço a todo mundo agora ficar em pé para todo mundo cantar. Todos nós conhecemos, cantar em voz alta esse hino que São Francisco de Assis já naquele tempo conseguiu captar. O que o Espírito Santo nos faz? Gente nova, para construir um mundo novo de fraternidade, de justiça e de paz. Cantemos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,